que me fez vir aqui é que eu lembrei logo da história de Jesus, né? Quando um jovem rico se aproximou dele perguntando: bom mestre, o que eu farei para ter a salvação, a vida eterna? E aí Jesus olhou para ele e disse: tu sabes os mandamentos. E alistou alguns, ele disse: Senhor, mas isso aí eu já tenho cumprido. E a Bíblia diz que Jesus o amou e disse assim: falta-te uma coisa, volta, vende o que tu tens, dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Vem-me e depois vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem ficou contrariado com aquela palavra, deu as costas e foi embora. Rejeitou, não quis seguir a Cristo por causa da palavra do Senhor. E a Bíblia, o que me chama a atenção é quando a Bíblia diz assim: e Jesus o amou, né? E que me traz assim, que me chama a atenção é que mesmo Jesus tendo amado, não mandou ninguém atrás dele. Não mandou ninguém ir lá buscá-lo. Porque ele não tinha entendido a razão de Jesus ter vindo aqui, como muitos ainda não entenderam. Eu acho interessante quando Jesus diz assim, quando a Bíblia diz assim: Jesus o amou, porque aquele jovem, ele tinha muitas qualidades. Sobre esse texto, se você colocar aí no YouTube, em qualquer lugar, você vai ver muitas explicações e aplicações em várias áreas da vida da gente. Interessantíssima, vai lá. Eu quero trazer uma aqui, com relação ao tema. Interessante é que aquele jovem, entre tantas coisas que ele carregava, ele tinha uma virtude. Ele era um jovem consciente das coisas. Ele não era louco. Vê que ele não quis ir, ele saiu. Porque ele percebeu que ele tinha que renunciar a alguma coisa para poder ser aceito nesse reino. Para poder ser discípulo de Cristo, ele teria que renunciar a algo. E ele achou isso muito alto, esse preço. Ele nem pede ajuda para o Senhor, né? Senhor, me ajuda, é muito pesado. Eu fui criado nesse berço de ouro, de riquezas, largar tudo de repente. Não, ele contrariado saiu. Mas veja uma virtude que aquele jovem carregava. Ele vai embora. É diferente dessa geração. Essa geração, em boa parte, sobretudo esses que eu estou falando aqui, esse jovem aqui, e essas igrejas, elas carregam a ideia de que podem trazer consigo, sem renunciar ao que Jesus manda renunciar, e pensa que o mestre vai recebê-los. É um engano de uma dimensão que deixa a gente estarrecido. Porque riqueza não é condenada na Bíblia. O fato de ter dinheiro, a Bíblia condena o amor ao dinheiro, e não o dinheiro. Mas aquilo foi uma palavra de Jesus. Jesus falou que ele deveria largar, e Jesus sabe por quê. É claro que você vai encontrar muitas explicações do porquê Jesus ter dito isso. Para nós interessa saber que Jesus mandou. E ele rejeita, ele não aceita obedecer aquilo que o Senhor mandou. O homossexualismo, o lesbianismo, o casamento, a relação homoafetiva, ela é proibida nas Escrituras. Qualquer pessoa que não precisa ser cristã, basta ter leitura. Se você pegar alguns textos das Escrituras que são claríssimos, não adianta, meu amigo, fazer hermenêutica, aplicar uma hermenêutica, regra de hermenêutica, exegese ou fazer o que for, é claro. Fico encabulado, com a linguagem aqui do maranhense, estarrecido, para ser mais técnico, é que, diferente do jovem rico, essas pessoas, elas pensam que Jesus as aceita, elas carregando essas coisas e justificando ainda. Veja que o jovem dá as costas e vai embora, porque ele sabia que o Senhor não o receberia. Ele poderia entrar na igreja, estar no meio daquela multidão, daqueles que estavam ali acompanhando Cristo, mas saberia que ele não tinha aprovação do Cristo, do Mestre. Essa geração, na verdade, não há um engano. Vamos dizer assim, é a paixão da carne que tenta achar justificativa, né? Então, parece assim que nós estamos vivendo um tempo, não é nem é de iniquidade mesmo, sabe? É um tempo que não se consegue nem explicar, de loucura, onde as igrejas conseguem, vamos dizer assim, em nome do amor, porque o texto lá, se você acompanhar em Marcos 10, você vai dizer que Jesus o amou. Mas Jesus não vai atrás dele, porque ele só seria aceito se ele aceitasse aquela palavra.
Ele só seria recebido no reino de Cristo se ele aceitasse a obediência à palavra de Cristo. E como eu posso pensar que eu serei recebido, aceito no reino de Cristo em desobediência, em insubmissão, em rebeldia à palavra tão clara? Eu lembro aqui de um texto aqui, de Mateus 19, trouxe aqui, vou colocar aí embaixo para você ler, que os fariseus foram a Jesus e a questão era o divórcio. Mas Jesus acaba falando da relação, do casamento, da relação, né, da constituição da família. Olha, em Mateus 19, a partir do versículo, eu vou ler aqui do 3, diz que alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram ao Senhor: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4. Olha o que Jesus vai responder. Ele respondeu: vocês não leram que? Olha a pergunta de Jesus para aqueles líderes religiosos. Vocês não leram que? Ele traz as Escrituras. Você quer saber como é que nós devemos agradar a Deus? Voltemos às Escrituras. Vamos checar as Escrituras, como elas são, sem deturpá-las. Então Jesus disse: vocês não leram o que as Escrituras dizem? Olha lá. No princípio, o Criador os fez homem e mulher. Olha que texto claro, irmão. Pode buscar original o que for. No princípio, Deus, o Criador, os fez homem e mulher. Versículo 5. E diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Olha aí, pai e mãe, homem, pai e mãe, é a família, é assim, ó. E se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Essa é a constituição da família. Não tem como ser diferente. Você quer, meu amigo, seguir seu relacionamento homossexual, ou seja como for, siga. Mas você não tem a aprovação de Deus. Você está fora do padrão criado. Você está levando adiante algo que é uma paixão, que a Bíblia manda renunciar a essas paixões. E não tentar nutri-la e achar um jeitinho de Deus aprovar. Deus não rebaixa os seus padrões. Vê que Jesus ama o jovem, mas ele não vai. A palavra foi dada. A palavra dada é essa aqui. No princípio, Deus fez, foi macho e fêmea. Vai deixar pai e mãe, vai constituir uma nova família. Esse é um modelo bíblico, cristão. No princípio foi assim. E quando ele diz no princípio, ele está dizendo assim, é dessa forma que Deus criou e quer para ser. Pode até ser que as gerações futuras, com as muitas inovações, transformações sociais e tantas coisas, culturas de tudo quanto é tipo, modifiquem esse padrão. É isso que ele quer dizer. Mas no princípio não foi assim. Deus estabeleceu dessa forma e se você quiser ser aceito, nós, se quisermos sermos aceitos por Deus, devemos nos encaixar nisso aqui e clamar e pedir ajuda ao Senhor. Não adianta. Algumas igrejas, eu já falo dessas igrejas que são ditas como inclusivas, né? Na verdade, elas são exclusivas. Elas estão tirando as pessoas do reino, porque alguém que tem um comportamento pecaminoso, eu não estou falando aqui criminoso, eu estou falando pecaminoso aos olhos de Deus, porque não é crime, mas é pecaminoso aos olhos de Deus. Alguém que quer ter, e temos muitos exemplos, e nós mesmos falhamos de muitas formas, mas devemos reconhecer e nos achegar ao padrão, porque há uma palavra dizendo, você errou, o camarada adulterou, o camarada se prostituiu, o camarada tratou o outro, matou, roubou, furtou. Ele sabe que ele está errado porque há uma palavra dizendo isso aí está errado. Isso além de ser crime, é pecado. Deus não te aceita dessa forma. Isso é que nos impulsiona a buscar a ajuda do Senhor, do seu Espírito e a força de Deus para sermos corrigidos, melhorados, aperfeiçoados, transformados. Mas quando tem alguém querendo e fazendo a obra contrária do Espírito, porque Jesus disse que quando o Espírito de Deus viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convenceria o homem das suas atitudes erradas. As igrejas ditas inclusivas, elas estão trabalhando contra o Espírito Santo, porque o Espírito quer convencer as pessoas
do que é errado, do que não agrada a Deus, do que a Bíblia Sagrada diz está errado. Deus não aceita assim. Você quer ser aceito, quer receber a vida, quer ser agradável aos olhos de Deus, quer agradar o Senhor, quer eternidade com Deus, quer salvação, quer participar do reino de Deus. Você precisa consultar as Escrituras. Mas aí a gente olha e vê algumas coisas, e aí a gente vai vê, percebe que aquele padrão a gente não alcançou, aí aqui vem a gente chorar, buscar, e noite e dia trabalhando, e o Espírito de Deus nesse auxílio, nos ajudando, nos dando força, nos consolando, nos mostrando quando nós erramos, nos dando força, meu filho, tem força, tem jeito para ti, volta, te humilha. As igrejas ditas inclusivas, elas trabalham na contramão do Espírito, contra o Espírito, porque elas estão dizendo, permaneça nesse pecado aí, porque isso não é pecado. Permaneça dessa forma que Deus é amor, Ele te aceita assim. Estão contrários ao Espírito Santo. Eles estão fazendo a obra contrária à missão do Espírito Santo, em nome desse amor que nem Deus devotou, nos entregou, nos revelou. Porque Deus amou, Jesus diz assim, que Ele amou aquele jovem rico, mas nos deu as Escrituras. Então, para quê? Que seria uma lista? Deus colocaria os seus mandamentos, as coisas que nos excluem do reino. E por que Ele nos daria essa lista? Se não fosse preciso largar nada, deixar nada, né? Porque eu sei que o Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho é poder de Deus para nos transformar, mas há prescrições, há regras, há mandamentos. Está escrito, Atos 1, diz que Jesus, depois de ter dado mandamentos, comeu com seus apóstolos. Paulo diz em 1 Coríntios 9 que ele não está sem lei. Ele dizia assim, mais ou menos assim, que ele vivia como se ele tivesse sem lei para ganhar, né? Aqueles sem lei, mas eu mesmo não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Existem mandamentos, recomendações, existem prescrições, eu preciso me adequar ao padrão divino, ao padrão bíblico, ao padrão de Deus. Então Jesus recebe uma pergunta dos fariseus sobre o divórcio, mas acaba mostrando que para falar as complicações, a gravidade do divórcio, para explicar a gravidade do divórcio, que foi a pergunta dos líderes religiosos, ele acaba mostrando como Deus fez no princípio, trazendo as pessoas para as Escrituras. Eu observo que é tão grave o distanciamento dessas igrejas ditas inclusivas. Essas igrejas ditas inclusivas, elas estão tão distanciadas do padrão de Deus, das Escrituras, que negam textos claríssimos, textos que não cabem refutação, mudança nenhuma. Só uma cegueira espiritual louca, sem precedente, sem medida, sem dimensão, para tentar negar esses textos aqui, claríssimos. Então alguém torna a dizer que quer levar adiante um relacionamento homoafetivo, pode levar, agora sabendo que Deus não aprova, não é crime. Ninguém deve perseguir, ter preconceito, fazer discriminações. Não, é um cidadão normal na nossa sociedade. Porém, tal como um adúltero, você não vai discriminar alguém porque ele é um drogado, um adúltero, qualquer outro tipo de pecado. Você não vai discriminar essa pessoa, mas sabendo que elas estão fora do reino. Sabendo que tais práticas excluem o ser humano do reino de Cristo. E não é Deus que está jogando fora, é a pessoa que está se excluindo por si só. Olha esse outro texto aqui, irmão, muito claro, e eu fico vendo, irmão, como tem pessoas, né, que já tem até Bíblias diferentes por aí, pessoas, não tem, você pega a sua Bíblia, não é preciso ser cristão não, abaixa você, tem leitura. Olha o que em Romanos, olha o que o relacionamento homossexual, irmão, olha como é classificado aos olhos de Deus. Olha aqui, isso é Bíblia. Então, se eu não puder mais pregar a Bíblia, o que é? Não tem mais liberdade de expressão nesse país, né? Então, olha, Romanos 1, versículo 24, olha o que Paulo escreve aos Romanos e diz, ó, por isso, Deus entregou tais homens, está falando aqui dos homens que rejeitaram ter conhecimento de Deus, para obedecê-lo. Então, está dizendo, Deus entregou tais homens à imundícia. E ele vai dizer o que é imundícia aqui. Ó, pelas concupiscência, desejo desenfreado de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si,
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Ele chama primeiro de imundície, agora de paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. A relação normal de uma mulher com um homem. Mas elas mudaram, até as mulheres. Olha aqui, olha a expressão de Paulo, até as mulheres. Olha aqui, 27. Semelhantemente, o homem também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. 3 palavras fortíssimas a Bíblia utiliza. Você pode ir no original grego e ver que são essas palavras mesmo. Imundície, paixões infames e torpeza para relacionamentos homossexuais. É o que está escrito, não adianta. Pegue aí, cidadão de bem. Pegue aí, irmão, irmã. Você que nem é cristão, pegue Romanos 1 e lê. Qualquer um cidadão em sã consciência que tenha leitura vai entender isso aqui. Aí, olha, irmão, imundícia é impureza. Eu fui anotando o significado. Imundícia é impureza. É a sujeira física e também moral. Porque é uma sujeira física também. Olha lá, é uma devassidão proveniente de desejos sexuais, luxúria, vida devassa, coisas impuras. Imundícia é coisas impuras. Aos olhos de Deus, o relacionamento homossexual, homem com homem, mulher com mulher, é uma imundície. Está aqui. Imundícia. E ele chama também de paixões infames. São paixões vergonhosas, desonrosas. E, por último, ele chama de torpeza. Está lá no versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Torpeza. Aos olhos de Deus é torpeza. A sociedade pode aceitar, achar legalzinho, bonzinho, vamos incluir, a sociedade mudou, transformou, temos que respeitar os direitos e não sei o quê, direitos humanos, a dignidade da pessoa humana. Então a gente pode usar o que for. E Deus continua amando, porém a prática homossexual é torpeza aos olhos de Deus. Está escrito, é a Bíblia. Olha aqui, eu não vou trocar a Bíblia, meu amigo, por qualquer livro de qualquer escritor moderno, não. Eu não vou trocar a palavra de Deus, escrita, fechado, o cânon sagrado, há, em média, 2000 anos, por uma Bíblia traduzida outro dia, que muda essas palavras tudinho para adequar as paixões infames daqueles que não querem abandonar seus pecados. Então ele continua, torpeza é inconveniência, uma ação imprópria, uma indecência, uma vergonha. Torpeza são atos vergonhosos, isso aqui é aos olhos de Deus. Obscenidade. E aí vem uma palavra do dicionário de Strong e daquela, não é nem o Strong, é aquela concordância bíblica, né? Chave bíblica, que fala de sem vergonhice. Por quê? A torpeza aos olhos de Deus é isso. Porque é exatamente transformar, e o que ele diz no capítulo 1 de Romanos, é transformar a verdade de Deus em mentira. É querer quebrar o padrão de Deus estabelecido, o molde dado por Deus. Isso é uma afronta ao Criador. E que as pessoas, em nome desses conceitos modernos que tem de dignidade da pessoa, direitos humanos e não sei o quê, estamos abandonando as Escrituras. Vamos abandonar as Escrituras, o que Deus fala. Vamos tentar modificar, porque aqui, meu irmão, não tem como. Só se rasgar e fizer outra. Então, aí, olha, e o pior, e aí fica um alerta para nós, é o que está escrito em Romanos 1,31. Porque está escrito lá que vai entrar pela mesma condenação não só os que praticam, olha lá, mas os que também concordam, aprovam essas coisas. Aí é que entra a igreja, as igrejas ditas inclusivas. São passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, aí, para completar, tem um texto muito famoso, muito conhecido, que aí já tem tanta explicação sobre esse texto, mudança, tentando dizer, não é isso, não é aquilo. Pegue a Bíblia e leia, meu amigo. Você vai ver, é muito claro,
Não saber, 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Vocês eram desse jeito. Alguns eram de um jeito, outros de outro. Alguns eram efeminados, homossexuais. É isso que ele está dizendo no versículo 11. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, ou seja, separados dessas práticas. Mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa palavra efeminado, irmão, aí alguém tenta... O dicionário no original, irmão, se você ver, pega dicionários antigos, dicionários bem fiéis ao original, não um dicionário moderno de pessoas que querem justificar suas práticas e ficam dizendo, essa palavra significa isso. Não, irmão, procure a verdade. Procure saber a verdade de Deus. Isso é coisa séria, isso é a vida humana. Isso aí está em jogo a eternidade do ser humano, a condenação eterna ou salvação eterna. Então a palavra efeminado, no original, é mole. Olha a palavra, que eu não sei ler hebraico, eu pego, né? Malakos, de afinidade incerta. Mole, macio para tocar. É uma metáfora num mau sentido, que afeminado. Então, estão dizendo, esses afeminados não herdarão o reino. Né? Homem é homem, mulher é mulher. Então, e sodomita que tem o mesmo sentido, alguém que se deita com homem e com mulher, sodomita, homossexual. Era a prática pecaminosa principal e que afrontava a santidade de Deus em Sodoma e Gomorra. Não tem como. Não, irmão, Sodoma e Gomorra não era isso. Já vi gente dizendo isso, né? Pastores de igrejas inclusivas, pastores gays dizendo, não é isso não, porque Sodoma e Gomorra, os pecados eram iniquidade, a maldade, tanta coisa. Era não. Olha o que os homens quiseram fazer com os anjos de Deus quando foram à casa de Ló. Os homens da cidade, quando viram dois homens, porque os anjos, com aquela aparência humana, né, que é chamada a teofania, a forma humana, eles vêm lá para tirar Ló e a sua família, né, a mulher e as filhas daquela cidade, porque Deus ia destruir. Lê lá o texto de Gênesis, vou botar aí embaixo. Quando os homens da cidade se reuniram na porta de Ló, disseram, nós queremos esses homens aí, que estão na tua casa. Né? Então, a prática pela qual o carro-chefe, aquela que entra, que sobe, né, a presença de Deus e deixa Deus irado a ponto de vir mandar destruir fogo na cidade, eram essas práticas. É claro que tinham outras, mas e aí essa prática era tão comum, era tão, vamos dizer assim, depravada, o nível era tão terrível que ela virou até sinônimo dessa prática homossexual de homem com homem, mulher com mulher, afeminado e sodomita, né? Alguns dizem que são os homossexuais ativos e os passivos. Então está aqui os textos mostrando claramente, vou colocar aí. Tem outros no Antigo Testamento, só trouxe no Novo, mas são claríssimos. Então torna a dizer, fuja dessas igrejas, irmão. Infelizmente nós temos que dizer isso. Sai dela, povo meu, porque não estão ensinando a palavra, não tem mais compromisso com a palavra. Sei que nós falhamos como pastor, não sabemos de tudo, mas essas coisas são muito claras, irmão. Essas coisas são claríssimas. Então, irmão, é uma vergonha encontrar a igreja dita cristã que aprova essas coisas. Mas devemos encontrar e devemos ser igreja que amam essas pessoas a ponto de orar, o amor a ponto de pregar a verdade. Porque Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só há libertação com a verdade. E se eu mudar essa verdade em mentira, como está aí no capítulo 1 de Romanos, se eu mudar essa verdade, vou botar esse texto aí embaixo, mudaram a verdade de Deus em mentira. Como as pessoas serão libertas? Como nós seremos libertos se não há quem pregue a verdade, quem diga a verdade? São pastores que não têm coragem, são pastores que têm medo de afrontar, líderes, pregadores, que querem o crescimento da igreja a qualquer preço. Não tem compromisso com a alma, com a vida das pessoas, com a salvação, se não estariam pregando a verdade, estariam ensinando a verdade. Meu filho, olha, como Jesus amou aquele jovem, mas teve que dizer, tu tem que fazer isso aqui para ser aceito. Então, meu irmão, para ser aceito no reino de Deus, você tem que deixar essas práticas, como eu também tenho pecados, nós, seres humanos, todos. Lá está lá em Tiago 3, não há varão, não há homem que não peque.
Mas esse é o processo de santificação, de aperfeiçoamento. À medida que a gente vai identificando algo que não está bom aos olhos de Deus, que as Escrituras condenam, nós vamos aos pés do Senhor, vamos estar ali todo o tempo. E é esse convívio com essa verdade, é esse confronto com a verdade que nos faz a gente encontrar força para mudar e andar, nos encaixarmos dentro do padrão de Deus, que é o que Paulo diz aqui no final desses textos que nós lemos aqui de 1 Coríntios 6. Vocês eram assim, mas foram lavados, foram justificados, foram santificados pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo que nos ajuda. Fica esse recado de Deus aí para nós. Amém?